E aí, óbvio que vai ter conflito, né? Por mais que vocês tenham afinidades, sempre tem que olhar para as diferenças, porque um não vai ser a cópia do outro, né? Quando você acha que o casal ali tem a mesma vibe, a mesma cara, tudo é muito igual, isso cai na rotina, né? Isso vai trazer desapontamento e, em algum grau, uma certa irritação. Olá, Ares! Bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thais das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à leitura para o signo de Áries. Se você tem um signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no seu mapa natal em Áries, talvez a leitura seja para você. Lembrando que se trata de uma leitura geral intuitiva, não vai ressoar com todo mundo, portanto, se conecte apenas àquilo que faz sentido para você neste momento da sua vida, tá certo? Então, vamos às 10 cartas para Áries. Lembrando também que no primeiro comentário fixado, eu deixo aí o meu WhatsApp, caso você queira agendar uma consulta particular comigo, tá certo? Vamos lá, 7, mais 3 cartas. Fundo do deck. Um as de paus para Áries. Então, veremos qual é a questão principal aqui. Olha, tô me conectando com arianos que nesse momento estão com o ego bastante ferido. Sim. Olha, Áries, há males que vêm para bem, tá? Eu me conecto com essa energia do desapontamento, abrindo a sua mesa, né, que é o 5 de copas, e isso está cruzado com a paz. Né? Então, a paz no bloqueio significa que alguém tirou a sua paz, o seu sossego, alguém te desapontou profundamente, né? E é muito provável que seja esse homem que aparece aqui ao seu redor, né? Como um príncipe de paus. Vamos chegar lá. Mas essa questão emocional tá pegando bastante pesado para você. Você estava focando aqui na questão do ganho nessa relação que você tem ou tinha com essa pessoa, porque pode ser que tenha rompido a relação, inclusive, mas é como você olhasse só a parte boa, os ganhos desta relação que você nutria. E esse desapontamento foi uma puxada de tapete, né? A carta do diabo aqui no seu inconsciente mostra o seu ego ferido, porque muitas coisas você subestimou, você não se atentou, né? E aí fica a sensação do desapontamento, inclusive, de você se sentir passado para trás, se sentir lesado, se sentir exposto, diminuído. É um sentimento mais ou menos assim, né? Que você não consegue ainda compreender o porquê. Você fica se perguntando, mas por que se eu fiz tal, tal, tal coisa? Mas você tem que olhar a sua parte, os seus erros, né? Você pode ter invadido o espaço da outra pessoa, por exemplo, né? E isso aqui veio como uma resposta. Existe muita química pela carta da arte. Provavelmente estou falando com um casal, porque veio também a carta da abundância falando de família, né? Existe aqui muita química, é uma união. E a carta da abundância fala da família. Então, esse desapontamento para você, talvez você esteja tão junto com essa pessoa, ou conviva tanto com essa pessoa, não sei se você é casado ou casada, né? Se tem filhos, porque aqui vem ou já tem a família, ou tem uma intenção de levar adiante o relacionamento e construir família. Essa coisa do convívio. O convívio às vezes mata o brilho da relação, né? Mata aquela coisa de descobrir o novo.
E quanto mais você convive com a pessoa, também mais você coloca defeito. Então, esse desapontamento pode ser com relação a isso também, né? Da outra pessoa apontar coisas para você que ela observa, que até podem ser reais, mas que você não gostaria que ela falasse, né? São pontos aqui frágeis para você. E o tarô pede para você, aqui na posição número 7, que é a carta do consulente, que você tome consciência, que você expanda a sua consciência, tá? Como eu falei, há males que vêm para bem. Existem coisas, talvez, que você não esteja enxergando em você, na pessoa ou nessa relação, né? Talvez você projete também, como se você quisesse, por exemplo, colocar essa pessoa dentro de uma caixinha e que as coisas sejam do seu jeito. E aí, óbvio que vai ter conflito, né? Por mais que vocês tenham afinidades, sempre tem que olhar para as diferenças, porque um não vai ser a cópia do outro, né? Quando você acha que o casal ali tem a mesma vibe, a mesma cara, tudo é muito igual, isso cai na rotina, né? Isso vai trazer desapontamento e, em algum grau, uma certa irritação, porque a pessoa não tem mais espaço, né? O seu espaço individual está preenchido, ou então está como se fosse assim, uma cópia, um vivendo a vida do outro. E sai essa pessoa ao redor. Então, provavelmente eu tô falando aqui com uma mulher ou uma energia feminina que convive com esta pessoa, né? Um príncipe de paus aqui. E talvez por atitudes intempestivas, porque ele também combina com a carta do diabo no sentido do ego, né? Pode ser essa disputa, uma briga de ego, né? Você tá com seu ego ferido, mas também de alguma maneira ele se sente atingido, né? Ele foi ferido e de repente retrucou, né? Você foi lá cutucar, ele deu um coice. Pode ser também esta situação. O desejo é de reconciliação, tá? Com a carta da força, o sol e a lua, masculino e feminino, aqui alinhados novamente, né? Enfrentando os desafios que são as encruzilhadas da vida. E o Eon fala do início de uma nova era, né? Para isso tem que ter coragem, que é o As de Paus. Mas você tem que também tomar consciência. É isso que eu vejo em muitas pessoas. Às vezes a pessoa fala, né, da boca para fora o que ela quer para a vida dela, mas ela não faz nada para sustentar essa relação do jeito que ela quer, né? Porque não é assim, não é no estalar de dedos, no passe de mágica, que a pessoa que cai a ficha e que todo mundo toma consciência, né? Esse é um exercício diário. E eu vejo um problema assim de um excesso de convivência, de uma falta também de privacidade, né? O casal tem que ter a vida em conjunto, a vida a dois, construir família, ok, mas tem que ter a novidade, tem que ter essa privacidade também, né? A mulher tem os seus amigos, amigas, o cara também vai ter. Não precisa compartilhar sempre o mesmo núcleo de amigos, os mesmos gostos, os mesmos lugares, porque vai ficando chato, né? Isso acaba pesando, porque falta novidade. É aquela situação que você, de repente, sai para jantar e não tem assunto, porque um já sabe tudo um do outro. Então, tem que ter essa novidade, que não é uma coisa extraordinária, né? É algo simples da vida. Eu vejo essa pessoa muito preocupada, né, com o desfecho dessa situação, né? Ela tá com medo de que termine, que encerre aqui, que seja o capítulo final dessa história, né? E tá presa muito nessa energia. Então, eu vejo uma pessoa que tá sofrendo com essa briga, com esse distanciamento, tá ali com o ego ferido, porque talvez esteja esperando que o outro busque uma reconciliação, ou que o outro admita, né, que errou também. O que mais para Áries? Eu vejo uma questão aqui de orgulho, tá? Porque na carta da indolência mostra a pessoa não quer se mexer. A pessoa parece que diz assim, eu não vou mexer um dedo, eu não vou movimentar uma palha para que essa situação mude, né? A outra pessoa que tem que vir atrás. Então,
realmente existe uma falta de movimento agora dos dois lados, né? Porque tinha saído também o pendurado nessa questão. E o bloqueio, que é a opressão. O tarô tá pedindo para que vocês ponderem, né? A carta da balança aqui, que é o ajustamento, fala: precisa ajustar essa situação, porque acaba sendo, quando a gente tá com o ego ferido, a nossa criança tá dodói, né? Então veja se mutuamente vocês não se machucaram, talvez tenham levantado algumas questões aí do passado, acusações, e às vezes são coisas muito infantis, né? Por uma infantilidade, ó, falei da infantilidade, já veio a carta que mostra o colorido da infância. Vocês aqui, os dois perdem, tá? A carta da derrota, junto com o 8 de paus, tá falando desse lado meio infantil, né, da relação, de repente a pessoa não querer abrir mão da razão. E talvez os dois lados, né? Um fica ali, dois bicudos não se beijam. E o Cavaleiro de Copas fala sobre esse lado também um pouco imaturo, né? Sonhador, mas não exatamente nessa situação. Seria uma falta de maturidade, da pessoa ficar idealizando, que o outro tem que vir, que o outro tem que fazer assim, assado, pedir desculpa, me dar um presente, enfim. São algumas situações, né, que podem acontecer com essas pessoas aqui. O que mais é importante avaliar nessa situação? Olha, o tarô diz assim, existem coisas que estão debaixo do tapete. No seguinte sentido, talvez vocês estejam empurrando esse relacionamento com a barriga, até por estarem muito iguais, ou do tipo assim, vivendo como irmãos, né? E aí também começam as acusações, aquela energia de um ficar fazendo assim uma comparação com pessoas de fora, ou cutucando o outro, ou provocando. O Hierofante fala: precisa se conhecer, né? Você que está ouvindo a consulta, e claro, o outro lado também, porque eu sinto que tem um espelhamento aqui, o que serve para um está servindo para o outro. Precisa zerar algumas questões que desestruturam o relacionamento, porque vê a carta da torre. Tem coisas que estão aqui mal elaboradas. Algumas coisas do passado que talvez tenham sido perdoadas só da boca para fora, por exemplo, né? Mas ainda tem entulho, ainda tem, como eu falei, a sujeira debaixo do tapete. E o louco fala, tem que zerar essa questão e amadurecer, né? Porque os desafios e os desafetos também vêm pra gente amadurecer, né? Tirar boas lições disso e fazer o melhor. O que mais? O tarô pede prudência e jeitinho para conversar com esta pessoa, né? Que aqui vem como um homem, cavaleiro de paus, que eu falei, né? Era o naipe de paus mesmo que aparecia como o homem ao redor, né? Tá recuperando essa carta, mesmo o naipe, tá falando da mesma pessoa. Tem que ter tato, tem que ter prudência, jogo de cintura para abordar algumas questões, porque é uma pessoa, às vezes, um pouco explosiva, que não gosta de ouvir, não gosta de ser apontada. Você tenta conversar alguma coisa, ela se sente ameaçada, ou julgada, ou exposta, e acaba sendo reativa, né? Então, digamos que o problema maior está aqui, nesta abordagem. Últimos conselhos para Áries. Vamos ver aqui. Olha, vem a questão de trabalho. Talvez seja, tenha também um motivo de briga no relacionamento, o trabalho, o dinheiro ou o prover. Porque tá tendo uma disputa entre esses dois lados e o tarô tá pedindo que mude esta atitude. Então, se vocês querem permanecer juntos, vocês precisam também trazer para essa vida real quem cuida do que, por exemplo, dentro de uma casa, né? As coisas são divididas, compartilhadas, não adianta um, de repente, pagar e depois colocar a culpa no outro, né? Ficar cobrando essa conta. Vocês têm que
que se alinhar nesse sentido. Ó, tem coisas obscuras aqui. Pode ser também um casal que tá brigando porque um não tem acesso, por exemplo, às informações do outro, como quanto você ganha, o quanto você quer investir. Tem alguma coisa obscura com relação ao lado material que tá afetando esse casal também, tá? Então, são coisas que vocês precisam conversar e passar a limpo, né? O tarô diz: tirar a poeira debaixo do tapete, né? Remover o entulho da casa que caiu, para que vocês se acertem novamente. Então, finalizo aqui, agradecendo a você que me acompanhou. Assim eu levo adiante o trabalho junto à espiritualidade. Peço que a vida de cada um seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente: que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.